Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Por que eu não recebo a chuva serôdia? Nossa reflexão agora é sobre o derramamento especial do Espírito. Não me refiro ao derramamento comum do Espírito Santo, pois o Senhor Deus concede seu Espírito ao seu povo. Contudo, é hora de mais do que a manifestação comum do seu poder. É hora do derramamento especial. E precisamos saber o que impede que isso aconteça imediatamente na minha e na sua vida. Em Hebreus 1:9 encontramos que é porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. É por isso que Deus deu a Cristo o Espírito sem medida. Então, a presença do pecado e a prática da iniquidade é o que impede o seu recebimento. Vamos compreender que é a misericórdia de Deus que faz com que esse derramamento especial do seu Espírito não venha sobre aqueles que oram pedindo o derramamento, mas que estão acariciando pecados. Em Hebreus 12:29 é declarado o seguinte: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E vocês lembram do relato de Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o monte Sinai, dos rigorosos mandamentos em relação à aproximação do povo do monte? No verso 18, lemos o seguinte: e o monte Sinai estava ele todo envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Agora, vamos para Êxodo 24, verso 17, onde lemos o seguinte: e a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E vocês lembram de como o povo ficou assustado e das orientações de Deus para que não se aproximassem a certa distância de sua presença e que, se o fizessem, seriam destruídos imediatamente? Quando Moisés desceu do monte, o povo não pôde olhar para o seu rosto em sua condição pecaminosa. Ao nos voltarmos para Atos, capítulo 2, dos versos 2 até o verso 4, lemos sobre a manifestação especial da entrada do Espírito de Deus. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, por entre eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, qual foi a experiência que os discípulos tiveram antes daquele dia de Pentecostes, antes de receberem o Espírito Santo? O dia de Pentecostes foi o momento da presença especial de Deus e do derramamento do seu Espírito. Seu poder especial foi manifestado nas chamas de fogo divididas. Aquelas línguas de fogo brilhantes apareceram lá e pousaram sobre eles. Então, aqueles discípulos teriam sido consumidos por essa mesma manifestação, e nós também, se essa mesma experiência viesse sobre nós com o pecado à nossa volta. Digo ser uma coisa muito solene, em mais de um sentido, pedir a Deus pela entrada especial do seu Espírito, como no dia de Pentecostes. Todos que pedem por isso e estão acariciando pecados conhecidos, estão pedindo a sua própria destruição, assim como Ananias e Safira foram destruídos. É pela grande longanimidade de Deus que tais orações não são imediatamente respondidas, e Ele espera que elas sejam respondidas sem que sejamos destruídos.
O propósito de Deus é que o pecado seja destruído e sua presença revelada destrói o pecado sempre e em toda parte. O pecado não pode entrar na presença de Deus. É totalmente impossível que isso aconteça. E com quem quer que o pecado seja encontrado na presença de Deus, ao destruir esse pecado, a própria pessoa é destruída, porque o pecado está nele e através dele. É seu próprio ser, desde a coroa da cabeça à sola dos pés, por completo. É absolutamente impossível separarmos o pecado de nós mesmos. Deus pode fazer isso. Deus pode tirar o pecado de nós. Mas Ele não o fará contra a nossa vontade. Quando Ele nos diz que algo é pecado e que Ele deseja removê-lo, devemos consentir com isso ou não será removido. Quando fogo e enxofre são invocados do céu, será simplesmente a glória da presença de Deus que destruirá os pecadores. Eles não podem permanecer diante dele. Leiam Isaías 33, do verso 13 até o verso 16, e vejam qual experiência é necessária para podermos ficar em tais circunstâncias. Leiamos. Ouvi, vós que estás longe, o que tenho feito, e vós que estás perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião tremem. O temor apodera-se dos ímpios. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com labaredas eternas? Aquele que anda com retidão e fala com sinceridade, que rejeita o ganho da opressão, que não aceita suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que fecha os olhos para não contemplar o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu lugar seguro. Terá pão suficiente e água garantida. Agora, essa experiência é necessária. Qual foi a experiência dos discípulos como preparação para esse derramamento? Vamos ler um breve relato sobre isso na meditação matinal e recebereis poder na página 151. Diz o seguinte: durante 10 dias, os discípulos oraram antes que a bênção do Pentecoste viesse. Foi necessário todo esse tempo para levá-los a compreender o que significava oferecer uma oração eficaz, aproximando-se cada vez mais de Deus, confessando seus pecados, humilhando seus corações diante dele e, pela fé, contemplar Jesus e ser transformado à sua imagem. Esses discípulos estiveram com Cristo por 3 anos e meio, o viram após sua ressurreição, sentaram e conversaram com ele, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Mesmo após sua ascensão, antes que essa bênção especial pudesse vir sobre eles, foram necessários 10 dias de confissão e arrependimento para que não fossem consumidos por essa bênção. Se esse foi o caso com eles, o que diremos de nós mesmos? O pior aspecto de toda a situação é exatamente o que a mensagem de Laodiceia diz. E o pior é que não vemos isso. Pecamos e cometemos iniquidade, e não há nada de bom em nós. Dia após dia, aproximemo-nos de Deus por meio do arrependimento e confissão, e Deus se aproximará de nós com misericórdia e perdão. Esse é o ponto em que quero especialmente me deter. A razão pela qual o derramamento especial do Espírito de Deus não ocorre sobre seu povo é que eles precisam se arrepender. Caso contrário, serão consumidos por ele. Deixe-me ler apenas uma palavra aqui para mostrar a relação entre o arrependimento, a confissão e a remoção do pecado
com esse derramamento do Espírito. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214. Diz assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Aqui está toda a questão em poucas palavras. O que devemos fazer? Parece-me, para mim pessoalmente e para todos os que desejam essa experiência, que é começar a confessar nossa pecaminosidade ao nosso Deus, com humildade de alma, com profunda contrição diante de Deus, ser zeloso e arrepender-se. Deus não removerá o pecado de nós sem o nosso reconhecimento. Tudo que Ele nos pede é que reconheçamos o pecado. Jeremias 3,13 diz assim: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Também o versículo 12 diz assim: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque eu sou misericordioso, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Simplesmente reconheça a iniquidade, reconheça o pecado, e é isso que Ele pede. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor Deus nos ajude.